Vamos abrir a palavra em Lucas, capítulo 1. Versículo 67. Lucas capítulo 1, versículo 67. O cântico de Zacarias. Zacarias, seu pai, cheio do Espírito Santo, profetizou dizendo: Bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo. Agora, o versículo 79. Qual a razão, o propósito, a qual o Senhor visitou o seu povo? Olha o versículo 79. Para alumiar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, e dirigir os nossos pés. Olha essa expressão. Os nossos pés. Não mais pelo caminho das trevas, e nem mais pelo caminho da morte, mas pelo caminho da paz. Agora a última referência em Lucas sobre essa palavra pés. Lucas 24, versículo 36. Lucas 24, versículo 36. Após a ressurreição do nosso Senhor. Falavam ainda estas coisas quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: Paz seja convosco. Eles, porém, surpresos e atemorizados, acreditavam estarem vendo um espírito. Mas ele lhes disse: Por que estáis perturbados? E por que sobem dúvidas ao vosso coração? Olha o versículo 39 e 40. Vede as minhas mãos e os meus pés. Sou eu mesmo. Apalpai-me e verificai, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Agora a última menção da palavra pés no Evangelho de Lucas. Dizendo isto, mostrou-lhe as mãos e os pés. Agora vamos a Lucas capítulo 7. Lucas 7, versículo 44. Lucas 7, 44. E voltando-se para a mulher. Essa mulher aqui, que é dita em Lucas capítulo 1, essa mulher que é o cumprimento daquela profecia, do sol nascente, que daria condição ao seu povo para andarem no caminho da paz. Esta mulher, e voltando-se para a mulher, disse a Simão: Vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta, a quem eu estou pedindo para que vejas, contemplas, esta, com bálsamo, ungiu os meus pés. Irmãos, por que lemos esses dois versículos? Em Lucas capítulo 1, a primeira menção da palavra pés, referindo aos pés do homem, e a última menção da palavra pés, no capítulo 24, se referindo ao Senhor. Sabe por quê, irmãos? A razão a qual esta mulher, que antes
jazia nas trevas. E agora ela pode andar no caminho da paz, como foi predito e é cumprido aqui em Lucas 7, é porque essa mulher encontrou aqueles pés em Lucas 24. Aqueles pés marcados do Senhor Jesus, onde ele diz assim: olhem, apalpem. Esses pés, irmãos, em primeiro lugar, é a causa, a razão para andarmos no caminho da paz. É por causa dos pés do Senhor que foram feridos, que os nossos pés podem andar no caminho da paz. Mas não apenas isso. Aqueles pés também falam, não apenas da causa, mas falam de um propósito. Porque o desejo do Senhor, ao nos encontrar nas trevas, é para que nós andemos no caminho da paz e encontremos aqueles pés de Lucas 24. Aqueles pés que precisamos, como esta mulher, agarrar, beijar e ungir. É esses pés, como o irmão Leandro nos lembrou de uma outra forma, que precisamos estar agarrado em todos os dias das nossas vidas. Esse é o encargo dessa noite, que o Senhor mostre isso a todos nós. Então vamos orar para que, da mesma maneira que o Senhor pôde vindicar o testemunho daquela mulher, Ele também possa atestar o nosso testemunho, que as nossas vidas aos seus olhos seja uma vida digna de ser atestada pelo Senhor, como Ele vindicou dessa mulher. Esse é o propósito dessa noite, ao voltarmos desse assunto. Vamos orar clamando ao Senhor, para que Ele encabece esse tempo, para que Ele dirija os nossos pensamentos no seu caminho e vejamos a Ele nessa noite. Vamos clamar por esse tempo. Te bendizemos, Senhor, pela Tua graça que nos alcançou. E essa graça que opera em nossos corações para Te amar, para Te bendizer, para Te honrar. Glória Te damos, Senhor, por ter olhado para nós, por nós sermos objetos do Teu amor. Mas agora, Senhor, nós queremos Te amar, Te bendizer, porque Tu és digno. Por isso pedimos que a Tua face seja vista nessa noite, através da ministração da Tua palavra. Unge-nos, Senhor, capacita-nos mediante a habilitação do Teu Espírito, para que vejamos a Ti e agarremos aos Teus pés. Bendito é o Teu nome, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o que falar dessa cena maravilhosa? Essa cena por si só, ela já fala alto aos nossos corações. Com certeza, é uma das cenas mais belas de toda a palavra. Mas um dos encargos que o Senhor tem nos dado ao compartilharmos o Evangelho de Lucas, irmãos, é que as histórias não são colocadas de qualquer maneira. Há uma razão espiritual para que haja sessões no Evangelho de Lucas. Essa história da mulher agarrada aos pés do Senhor por si só é maravilhosa. Mas ela se torna mais bela quando nós vemos essa cena dentro de um contexto, de um escopo maior. Essa cena aqui, ela é bela por si mesma, mas a beleza dela, dessa cena, ela se torna maior quando vemos essa cena junto com outras cenas que se iniciaram no capítulo 7. O desejo do Senhor, ao colocar essa história inserida no capítulo 7, é para que tenhamos olhos espirituais para vermos essa cena inserida junto com a história da cura do servo do centurião, com a ressurreição
do filho da viúva em Naim, com aquela resposta que o Senhor dá a João Batista, e também essa cena vai confrontar, servir de confronto contra aquela geração que o Senhor menciona antes dessa história ser relatada. Que o Senhor nos dê olhos para vermos como que essa cena dessa mulher ungindo os pés do Senhor, ela precisa ser vista no capítulo 7. Nós sabemos, irmãos, que todo o contexto do capítulo 7, ele forma uma só mensagem. Não são histórias colocadas de qualquer maneira. Quando nós olhamos de maneira superficial, parece que uma coisa é a cura do servo, outra coisa é a ressurreição do filho, daquela mulher. Aí parece que não tem nada a ver João Batista fazer aquela pergunta, depois o Senhor censurar, criticar, confrontar aquela geração. Mas quando, irmãos, nós com a ajuda do Espírito Santo vemos o que o Senhor deseja fazer através da sua igreja, através dessa história, as coisas ficam claras. Nós podemos usar também uma outra figura. É como se essa história linda, que foi pavimentada na semana passada pelo nosso irmão Renan, é como se essa história fosse uma linha de ouro, uma linha dourada, que o Senhor quer usar para costurar todas as outras histórias que iniciaram no capítulo 7. Essa história da mulher, essa linda história, comovente história, preciosa história, né, que nada mais é do que essa mulher representa, ao longo desses 2000 anos, uma igreja aos pés do Senhor. Essa mulher representa corações devotados aos caminhos, aos desígnios, aos métodos do Senhor. De uma geração, de um povo que não apenas conhece a vontade do Senhor, que não apenas conhece os métodos do Senhor, os desígnios do Senhor, mas que ama, como essa mulher. Essa mulher beijando os pés do Senhor, fala de um anelo do Senhor, que Ele deseja encontrar em nossas vidas, de ver um povo que beija a sua vontade. Beijar os pés do Senhor, irmão, significa beijarmos os seus caminhos, os caminhos que Ele tem para nós. Pés na palavra falam de caminhos. É uma simbologia muito clara, essa dos pés. Então, irmãos, essa cena por si só já é um milagre, né? É a prova da inspiração da palavra. Porque só o fato de vermos um fariseu e uma mulher outrora pecadora, que como nosso irmão Renan falou na semana passada, essa mulher já tinha tido um encontro com o Senhor. Ela já tinha sido convertida, talvez por alguma mensagem, por algum encontro. Aqui o Senhor estava atestando a obra de conversão que o Senhor já tinha feito no coração dela, quando Ele diz assim: os seus pecados são perdoados. Os pecados dela não foram perdoados naquele momento, como o irmão Renan falou, né? Na verdade, o Senhor está confirmando para aquele público, né? No grego, fala de algo no passado de efeito presente. Essa é a obra do Senhor. Algo que aconteceu no passado, mas que tem efeito presente, né? Então essa cena por si só já é um milagre, né? Ao vermos o fariseu, Simão, e essa mulher outrora pecadora. É um milagre, porque seria impossível essas duas personalidades, figuras, estarem juntas. Mas o milagre da comunhão. Como que é possível duas pessoas estarem juntas, diametralmente opostas, né? Contexto diferente, cultura diferente? A razão é o Senhor. Ele é o elo. Ele é a razão, porque tantos seres de diversos temperamentos, diversas histórias, estarem juntos essa noite. O Senhor é aquele que une, é o elo. Então essa história por si só já é um milagre. Mas a beleza dessa história, irmãos, como eu falei, ela precisa ser vista nesse contexto do capítulo 7. Ela por si só, ela é maravilhosa. Mas ela se torna mais bela e preciosa quando nós vemos essa história inserida nesse capítulo 7, né? Que na verdade, o assunto do capítulo 7 não termina no capítulo 7. Ele termina
no versículo 3 do capítulo 8. Irmãos, como que essa história deve ser vista? Como que o capítulo 7 começa? O capítulo 7 começa assim: do Senhor curando o servo. Quando nós lemos no versículo 10, olha o capítulo 7, o versículo 10. Capítulo 7, versículo 10. E voltando para casa, os que foram enviados encontraram curado quem? O servo do centurião, que tinha feito um pedido, uma súplica ao Senhor. Senhor, não entre na minha casa, não sou digno que o Senhor entre na minha casa, mas manda com uma palavra. E aquele servo foi curado. Irmãos, qual que é a relação desta passagem com essa mulher, que não sabemos o nome, mas o Senhor sabe? Qual que é a relação? Olha o versículo 37. A primeira relação, irmãos. E eis que uma mulher da cidade pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E estando por detrás, aos seus pés, chorando, regava-os com as suas lágrimas, e os enxugava com os próprios cabelos, e beijava-lhe os pés e os ungia com unguento. O que essa mulher está fazendo, irmãos? Ela está servindo o Senhor. Qual que é o propósito do Senhor trabalhar em nossas vidas e nos curar no sentido de nos libertar do pecado, de nos libertar de amarras, de embaraços, de pesos? Qual que é o propósito? Para apenas termos um bem-estar? É claro que isso traz uma bem-aventurança. Gozamos de uma bênção. Que bênção maior no universo há de sermos curados pelo Senhor. Mas o propósito, irmãos, do Senhor curar esses servos que precisam ser libertados de amarra, é para que nós possamos servir ao Senhor. Os irmãos estão vendo a relação dessa história inicial do capítulo 7 com essa mulher que se achega naquela casa com aquele vaso de alabastro? O Senhor nos cura, irmãos, para servirmos ao Senhor. Então essa primeira característica aqui, irmãos, que vemos nessa serva, que não sabemos o nome, é essa liberdade nos movimentos. Abra agora em 2 Coríntios, capítulo 3. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 12. O Senhor nos cura, irmãos, nos libertando de amarras, para que nós sejamos um povo que tenha os seus movimentos desembaraçados para irmos na direção dele. Irmãos, é tão linda essa história, porque essa mulher, ela não serviu, ela não ungiu o Senhor num contexto tranquilo. Nós sabemos muito bem que aquele contexto ali era hostil até para o Senhor, como o irmão Renan nos lembrou. Quando nós lemos de maneira superficial esse texto, parece que Simão, o fariseu, estava honrando o Senhor. Mas quando vamos ler nos detalhes, vemos que não é isso que está acontecendo. E nem mesmo ele estava recebendo o Senhor por curiosidade. Se ele estivesse recebendo o Senhor por curiosidade, ele estaria, pelo menos, atendendo os requisitos da hospitalidade. Mas nem isso ele fez. Ele desprezou o Senhor. Então o Senhor foi naquele ambiente hostil. Agora o que é interessante é que o Senhor sabia disso. O Senhor sabia que aquele ambiente seria hostil para ele. Aí talvez a primeira pergunta: por que ele foi? Por que o Senhor foi naquele ambiente hostil? A resposta está porque ele amava Simão. Irmãos, graças a esse Senhor, que ele continua indo em ambientes hostis, em bordéis, em prisões,
em tráficos, até mesmo aqui nesse ambiente hostil que é o nosso coração. Sabe por quê? Porque as muitas águas não podem apagar o amor. O Senhor, Ele tem um amor invencível. Ele não se importa. E veremos assim, cuidado com essa palavra não se importa, que Ele é sensível. Mas o desprezo, a insensibilidade não retém os passos do Senhor. Salmo 74 diz assim, que o Senhor, Ele dirige os seus passos para as perpétuas ruínas. Aqui, irmãos, mesmo o Senhor sabendo que naquela casa ali haveria um ambiente hostil, Ele, de maneira firme, foi aquele ambiente hostil, porque Ele amava, Ele queria ter aquela alma, Simão, para Ele. Mas uma outra coisa maravilhosa, irmãos, é que essa mulher também sabia que tinha um ambiente hostil. E sabe por que ela foi? Sabe por que ela superou? Ela não se importou com as críticas, porque o foco dela estava no Senhor. Irmãos, quanto mais nós amarmos o Senhor, esse Senhor, porque nós somos servos chamados para amar o Senhor, quanto mais o Senhor for o foco da nossa atenção, irmãos, nada vai impedir os nossos movimentos. Colossenses diz assim, Hebreus diz assim, desembaraçando-nos de todo peso e pecado que tenazmente nos assedia. Corramos para o alvo, né? Por que podemos correr para o alvo? Porque estamos olhando atentamente para Jesus. Irmãos, a razão dessa mulher, assim como o Senhor, Ele foi em direção àquela casa, porque Ele amava. A única coisa que motivava Ele ir àquela casa, no primeiro momento, era por amor a Simão. Essa mulher também, ela pôde fazer esse movimento por amor ao Senhor. O objeto da atenção dela não estava nela mesma. O objeto da atenção dela não estava o que estava ao redor. O objeto, o foco da atenção dela era o Senhor. Qual que é o foco da nossa atenção, irmãos? Se o teu foco for o Senhor, irmãos, nada vai te impedir de servir desembaraçadamente o Senhor. Então aqui vemos uma serva curada. Então nós somos curados para servir com ousadia o Senhor. Olha agora então, 2 Coríntios 3, versículo 12. Um outro servo que foi curado das amarras. 2 Coríntios 3, 12. Tendo, pois, tal esperança, servímo-nos de muita ousadia no falar. Como essa mulher foi ousada. Como essa mulher foi desembaraçada. Como nós vemos esse movimento livre. Por que havia liberdade nos movimentos dessa mulher? Irmãos, e olha que era um ambiente hostil. E olha que ela ungiu o Senhor num ambiente hostil. O Senhor, propositalmente, irmãos, Ele nos coloca em ambientes hostis, não porque Ele é descuidado em relação a nós, não porque Ele não se importa conosco. Ele nos coloca em ambientes hostis para que cada um de nós aqui, há vários vasos de alabastros, possamos nos derramar, testemunhando quem é o Senhor das nossas vidas. O bom perfume de Cristo. E a razão, irmãos, que Paulo tinha tanta ousadia no falar, está aqui. Versículo 17. Ora, o Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Por que essa mulher era livre? Porque o Senhor dela não era o pecado, não era ninguém mais do que o Senhor. Quando nós somos servos submissos ao Senhor, agarrados aos seus pés, irmãos, a liberdade nos movimentos. Independente do movimento, independente do ambiente. Então, no primeiro aspecto, a vida dela é o desejo que o Senhor tinha para aquele servo. Quando o Senhor curou aquele servo, é para que os servos curados atendam ao seu Senhor. Esses servos curados atendam. E como que nós atendemos ao Senhor? Veremos daqui a pouco. Honrando ao Senhor. Então esse é o primeiro aspecto. Voltemos a Lucas. Lucas. Segundo aspecto, em que sentido essa história aqui da mulher agora se relaciona
a ressurreição daquele filho da viúva em Naim. Olha que interessante, irmãos. No capítulo 7, o Senhor se antepõe, ele chega diante daquela viúva e diz, não chores. Olha agora o que o Senhor faz no versículo 14. Chegando-se, olha essa expressão, tocou o esquife, o caixão. E parando, os que o conduziam disse, jovem, eu te mando, levanta-te. Que linda figura, irmãos, espiritualmente falando, né? O Senhor é aquele único que poderia deter o fluxo da morte, né? As únicas mãos que poderiam ir de encontro à morte. E foram essas mãos que vieram na nossa direção, como é dito em Lucas capítulo 1, naquele versículo que foi lido, né? Essas mãos preciosas que vieram até nós, quando nós estávamos mortos em delitos e pecados. Essas mãos que nos deteram. É por causa dessas mãos poderosas que estamos aqui. Um dia essa mão tocou no nosso esquife. Um dia essa mão veio até nós, esses ossos secos, e nos ressuscitou espiritualmente. Mas qual que é a relação com essa mulher, irmãos? Essa mesma palavra tocou aparece no texto. Abre agora, vamos voltar agora naquela cena. Olha que interessante, o Senhor toca. Essa palavra no grego agora, ela vai aparecer nessa cena, irmãos. Isso aí não é uma coincidência. O Senhor deseja nos falar algo. Olha o versículo 39. Ao ver isto, o fariseu, que até agora a gente não sabe o nome, que o convidara, disse consigo mesmo, no seu interior, se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Olha só o testemunho, sem ele querer, do fariseu. Essa palavra tocou, irmãos, é a mesma palavra encontrada ali quando o Senhor, ele toca naquele esquife. Irmãos, há uma correspondência maravilhosa entre aquele jovem que foi ressuscitado e essa mulher que está tocando os pés do Senhor. Sabe qual que é a correspondência, irmãos? A palavra tocou, essa palavra tocou aqui no grego, não significa apenas um toque. Essa palavra fala, no grego, traz a ideia de quando você vai pegar algo para manipular aquilo. Como o oleiro, né? Ele trabalha naquele barro para formar um jarro. Então, quando o Senhor toca naquele jovem homem morto, a vida vence a morte. E ele se levanta e é restituído para a sua mãe. Irmãos, e aqui vemos essa mulher tocando o Senhor. Sabe o que o Senhor quer falar conosco? O Senhor vem até nós. Estávamos mortos em delitos e pecados. Ele toca e nos chama da morte para a vida. Em primeiro lugar, para termos comunhão com o seu Filho. Em segundo lugar, sabe para quê, irmãos? Para servirmos ao Senhor. Em que sentido, em que contexto? O sentido aqui, irmãos, é maravilhoso. Porque a palavra que o Espírito Santo está usando é a mesma que o movimento da mulher é o mesmo movimento do Senhor. O desejo do Senhor é de nos tirar da morte para a vida para sermos ministros da nova aliança. O Senhor nos habilitou, como aquele texto de 2 Coríntios, para sermos ministros da nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. De um português claro, irmãos. Essa mulher tocando o Senhor, ela é aquela mulher que jazia na morte, mas foi tocada pelo Senhor, teve os seus pecados perdoados, e agora, irmãos, ela pode amar o Senhor como Ele amou. Esse toque aqui fala de habilitação. Quando o Senhor vem nas nossas vidas, irmãos, amém por isso, não vem apenas para nos justificar. Quando o Senhor vem em nossas vidas, é para que nós, outrora mortos, nos tornemos ministros, servos de uma nova aliança. De forma que vamos servir, não no padrão humano, mas servir
no padrão divino. Iremos amar não no padrão humano, mas amar no padrão divino. Isso é habilitação divina, irmãos. Isso é maravilhoso. Como que é possível aqueles que estavam mortos, mas agora poderem fazer os mesmos movimentos que o Senhor faz? Irmãos, que o Senhor desperte os nossos corações. Porque o Senhor, Ele nos chamou, aqueles que estavam mortos, para que sejamos agora, nessa terra, os representantes do Senhor. 2 Coríntios diz assim, que nós somos embaixadores de Deus. Embaixadores. Ministros de uma nova aliança. O Senhor nos deu o ministério da reconciliação, como se Deus exortasse através de nós. Os irmãos estão vendo a correspondência, né? É a mesma palavra no grego. O Senhor toca na morte. Tocou em nossas vidas. Não apenas para irmos para o céu. Não apenas para termos uma vida abençoada. Mas para sermos os seus representantes. Para servirmos ao Senhor de uma maneira que o agrade. E como que vamos servir o Senhor de uma maneira que o agrade? Ele nos habilitou. Ele manipulou, trabalhou de tal forma nesse barro que é o nosso ser, e agora nós podemos ser os seus representantes, contanto, é claro, que sejamos habilitados pela graça. Olha que relação maravilhosa. Olha o que essa mulher representa nesse contexto maior. Mas vamos continuar, irmãos. Agora, o ato principal. Então, na primeira relação com o servo, o Senhor nos cura para que haja liberdade nos nossos movimentos. O Senhor nos chama da morte para sermos ministros de uma nova aliança. E agora, irmãos, que é o coração desse assunto. Versículo 44. E voltando-se para a mulher, disse a Simão, vês essa mulher? E é interessante, irmãos, em que sentido agora esse ponto relaciona com aquela pergunta de João Batista? Os irmãos lembram que João Batista pede, através de seus discípulos, para se fazer aquela pergunta ao Senhor. Ele não estava entendendo os métodos do Senhor. O Senhor responde para João Batista. Responde, olha, mostre para João Batista, né, o que vocês viram. Né? Os discípulos de João Batista retornaram e falaram para ele. Agora, qual que é a relação da resposta do Senhor para João Batista com o ato dessa mulher, irmãos? Qual que é a resposta? Qual que é a relação? Irmãos, quando o Senhor responde para João Batista, o Senhor está falando assim, João, essas dúvidas, essa perplexidade, porque você não está entendendo os meus métodos. Né? Mas o desejo do Senhor, irmãos, não é apenas que a gente entenda os métodos do Senhor, entenda ou conheça a sua vontade, os seus desígnios para a sua vida. Mas o Senhor quer algo mais, como essa mulher. Aqui, quando vemos essa mulher lavando os pés do Senhor, ungindo os pés do Senhor, isso aqui é uma representação não apenas de alguém que está entendendo os métodos do Senhor, não apenas alguém que está entendendo os desígnios do Senhor para com a sua vida, mas alguém que está amando a vontade do Senhor, os métodos do Senhor. Isso aqui é uma cena de devoção. Irmãos, por isso que essa história, ela se relaciona com todo o capítulo 7. Não é uma história avulsa. O desejo do Senhor não é apenas responder perguntas para nós. O desejo do Senhor é que através da revelação da sua palavra, nós sejamos um povo como essa mulher aqui, agarrada a seus pés. O desejo do Senhor é que sejamos essa mulher que ama os seus caminhos, os seus desígnios, os seus métodos em relação à nossa vida. E vamos analisar agora cada detalhe aqui. Agora o Senhor vai explicar para Simão a atitude dela. Versículo 44. E voltando-se para a mulher, disse a Simão, vês essa mulher? Essa pergunta é muito importante. E voltaremos a essa pergunta no final. Entrei em sua casa e não me deste água para os pés. Irmãos, uma pausa. Esse assunto dos pés do Senhor Lucas é muito importante. O Senhor deseja comunicar algo a nós em relação
a esse assunto. Enquanto Marcos, a ênfase são nas mãos do Senhor, né? E é muito claro por que essa ênfase. Porque mãos falam de obras, de trabalho, de serviço. E Marcos mostra a Cristo como servo. Mas, em Lucas, nós vemos o homem perfeito. E um homem perfeito é testado nos seus caminhos. Por isso, pés. Por isso, essa palavra pés é mostrada continuamente no Evangelho de Lucas. Mas como que o Senhor deseja mostrar especificamente aqui essa cena para nós? Irmãos, aqui essa cena dessa mulher aos pés do Senhor, lavando, secando, beijando e ungindo, vai mostrar algo novo que o Espírito Santo deseja mostrar para nós aqui no Evangelho de Lucas. O que o Senhor deseja mostrar? Se os irmãos prestarem atenção aqui, irmãos, o Senhor aqui não está servindo, não está ministrando, diretamente falando. Pelo contrário, ele está sendo servido. O Senhor aqui, diretamente falando, não está fazendo nenhuma obra, mas ele está sendo servido. Ele está sendo ministrado. Irmãos, uma das verdades que Lucas procura mostrar para nós, e essa mulher, de alguma maneira, representou, atendeu a isso. Uma das verdades que é mostrada com tanta clareza no Evangelho de Lucas, não é apenas que Deus veio amar o homem, mas Deus em Cristo veio para ser amado. Que não apenas o homem tem necessidades, mas o Senhor, soberanamente, quis que o homem atendesse às suas necessidades. É isso que Lucas vai começar a mostrar a partir dessa história. Aqui, o Senhor, o Espírito Santo vai usar essa história para mostrar algo. Porque vemos aqui uma mulher servindo na habilitação do Espírito do Senhor, ministrando ao Senhor. O desejo do Senhor, irmãos, é de levantar um povo que não apenas se preocupa de entender a palavra, mas um povo que se agarre à palavra para servir, ministrar ao Senhor. Esse é o desejo do Senhor. Irmãos, que mistério. O Deus onipotente, que essencialmente não precisava de nada de ninguém, mas determinou na sua economia, na sua soberania, de escolher o homem para que o homem atendesse aos seus anseios. Que cena linda, irmãos. Uma mulher servindo ao Senhor na habilitação do Espírito. Aquela que estava morta, que jazia nas trevas, mas foi tocada pelo amor do Senhor, para amar o Senhor. Sabe por que o Senhor nos toca? Para ser amado. O Senhor busca adoradores. O Senhor busca um povo que o ame. Ah, irmãos, que o Senhor sonde os nossos corações. Da mesma maneira que ele está falando para Simão, entrei na tua casa, Simão, e o que me deste, o Senhor entrou em nossas vidas. O que temos dado ao Senhor? Então vamos rapidamente vermos cada detalhe aqui, irmãos. Irmãos, esse versículo 44, explicado pelo Senhor, fala do que o Senhor espera da sua igreja, das nossas vidas. Um povo que o beije, que o honre. E a única maneira de honrarmos o Senhor, irmãos, é amarmos os seus caminhos. Amarmos a sua vontade para as nossas vidas. Você quer honrar o Senhor? Honre os caminhos dele em relação à sua vida. Como essa mulher aqui representando está dizendo. Ela não apenas entendeu, ela, com toda a liberdade que ela tinha, ela expressou isso. Lembre-se, irmãos, o Senhor nos cura, não é para nós mesmos, é para Ele. Para que sejamos um povo que sirva a Ele com liberalidade, com liberdade. Então, irmãos, continuando, entrei em sua casa, não me deste água para os pés. Esse é o terceiro ponto. Eu quero relacionar isso com a resposta que ele deu para João. Porque o desejo do Senhor não é responder perguntas, mas é revelar o seu coração. Quando o Senhor responde perguntas,
como ele respondeu para João, ele está revelando os seus propósitos, para que o nosso coração seja alcançado de tal forma que beijemos os seus propósitos. O desejo do Senhor não é apenas revelar desígnio, mas alcançar o nosso coração para que possamos amar os seus desígnios, a sua vontade para as nossas vidas. Então, irmãos, ele vai estar confrontando Simão. Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Primeiro ponto. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas. E os enxugou com os seus cabelos. Primeiro ponto a ser observado. Irmãos, cada detalhe aqui é maravilhoso. Eu rogo ao Senhor para que os irmãos possam ir à palavra, para que na luz da revelação da palavra, o Senhor traga mais entendimento sobre esse assunto. Irmãos, o que espiritualmente significa esse regar os pés do Senhor com as lágrimas e enxugar com os seus cabelos? Irmãos, espiritualmente, fala de uma verdade maravilhosa. O desejo do Senhor, como o Senhor espera, através da história dessa mulher, é ver um povo que atenda aos seus interesses. 1 Coríntios 13 diz assim, que o amor não procura os seus interesses. Essa mulher, a preocupação principal dela não era com os interesses dela, era com os interesses do Senhor. Em que sentido aqui o pé sujo tem a ver com os interesses do Senhor? Irmãos, não tem como nós amarmos o Senhor se não amarmos o seu povo. Pés aqui está ligado, irmãos, às necessidades, que mistério, do Senhor. O Senhor quis, na sua soberania, ter necessidades. E essas necessidades, mediante a habilitação do Espírito, o Senhor deseja que sejam supridas por um povo devotado, que o ame, que o adore como dessa mulher. Quando essa mulher que está lavando aqueles pés, e enxugando com seus cabelos, fala de um povo que atende às necessidades do Senhor. Irmãos, lembram de Paulo? Quando ele está relatando o seu sofrimento, em 2 Coríntios capítulo 12, ele vai relatando, eu naufraguei 3 vezes, eu fui chicoteado, eu fui golpeado, eu passei fome. Mas ele diz assim, nada disso, é como se ele falasse, não foi motivo para eu derramar as lágrimas. Aí ele começa assim, o que pesa no meu coração, o que pesa, não são o meu corpo doendo, não são os desprezos que eu levei, o que pesa no meu coração é a preocupação com as igrejas. Aqui vemos uma mulher derramando lágrimas. Lágrimas aqui nesse contexto, irmãos, nesse contexto, significa de uma mulher que estava procurando limpar aqueles pés. Assim como Paulo derramou lágrimas, mais pelos interesses do Senhor do que por ele. Essas lágrimas. Irmãos, o Senhor tem observado essas lágrimas em nossas vidas, nesses dias, de um povo preocupado mais com os interesses do Senhor do que com os seus interesses. E é interessante que há um conjunto aqui. Ela derramou essas lágrimas e enxugou com seus cabelos. O que significa enxugar com os seus cabelos? Irmãos, vamos em 2 Coríntios. 2 Coríntios. Uma outra explicação para essa figura, para enxugar com os seus cabelos. 2 Coríntios 12, versículo 14. O próprio Paulo. Porque não tem como nós estarmos sofrendo pelos interesses do Senhor sem termos essa atitude. Porque é um processo normal ali. Né? Se ela estava limpando os pés do Senhor, ela teria que secá-lo. Né? Ela teria que secá-lo. Era um processo normal. Né? Era um segmento natural. Então, se Paulo estava preocupado com os interesses do Senhor, chorando, derramando lágrimas, mais pelos interesses do Senhor, para que a igreja fosse purificada, os seus interesses fossem atendidos. Irmãos, o que significa ali
soltar os cabelos, né? Porque no texto fala que ela soltou os cabelos, e aquilo era vergonhoso para a mulher fazer em público, né? A mulher só soltava os cabelos para o seu marido. Uma das ocasiões que ela soltava o cabelo, ela era para o seu marido, e ela estava diante do seu amor, do seu marido. Isso fala da vergonha da cruz, da simbologia bíblica, né? Quando temos o cabelo solto, era porque era vergonhoso para a mulher ter o cabelo solto, né? Aos olhos humanos é vergonhoso quando ele vê uma vida entregue aos pés do Senhor. Aos olhos do humano é escandaloso ver um jovem que se preserva em honra ao Senhor. É escandaloso, né? Então, irmãos, se Paulo estava atendendo aos interesses do Senhor, o que significa então ele soltar os cabelos? Porque quando ela soltava os cabelos, o cabelo ficava todo bagunçado, era um sacrifício para ela. Olha o que Paulo diz agora, irmãos. 2 Coríntios 14, 12 e 14. Eis que pela terceira vez estou pronto a ir ter convosco, e não vos serei pesado, pois não vou atrás dos vossos bens, mas procuro a vós outros. Não devem os filhos entesourar para os pais, mas os pais para os filhos. Olha o versículo 15. Em que sentido Paulo soltava, né? Porque o cabelo também fala da glória da mulher, a glória. Então ela está abrindo mão da glória dela para atender a glória do Senhor. Em que sentido nós vemos o sacrifício de Paulo aqui? Olha o versículo 15. Eu de boa vontade me gastarei, e ainda me deixarei gastar em prol da vossa alma. Ela estava permitindo que os cabelos dela fossem gastos para secar aqueles pés benditos. Irmãos, de que maneira nós usamos os nossos cabelos para atender os interesses do Senhor? A resposta está aqui. Eu de boa vontade. E ela não fez forçado. Ela foi coagida? Ela não foi coagida, irmãos, né? Porque a palavra fala que ela beijava os pés do Senhor continuamente, desde o momento que o Senhor entrou naquela sala. Beijos fala de afeição, de afeto, expressão de amor, de entrega, de união. Olha Paulo aqui, olha os beijos de Paulo. Eu de boa vontade me gastarei e ainda me deixarei gastar em prol da vossa alma. De que maneira Paulo soltou os seus cabelos, né? Soltar os cabelos ali significa que ela estava permitindo que seus cabelos fossem gastos por amor ao Senhor. Assim como Paulo, ele permitia que a sua vida fosse gasta por amor ao Senhor. Olha um outro versículo que nos ajuda a entender isso também. Colossenses, capítulo 1, versículo 24. Bendita vida do apóstolo Paulo. Bendita vida, a que amou os desígnios, os métodos do Senhor. Olha o versículo 24. Agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós, e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne. Assim como a mulher usou os cabelos dela, não se importou com a vergonha, não se importou com o preço, com a visão que o homem poderia ter daquela cena, olha Paulo, eu preencho o que resta das aflições de Cristo. Olha o choro aí, as lágrimas. Paulo chorava mais pelas aflições de Cristo do que pelas suas aflições. Preencho na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja, do seu corpo. Irmãos, atender os interesses do Senhor está relacionado com atender os interesses daquilo que o Senhor mais ama, o seu corpo, a sua igreja. Vamos continuar em Lucas. Lucas, capítulo 7. Versículo 45. Não me deste ósculo. Versículo 45. Não me deste ósculo. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de beijar os pés. Um outro aspecto, irmãos. Beijos na palavra fala de duas coisas, afeição e união. Porque quando você beija aquela pessoa, você quer se unir àquela vida. Por isso, principalmente, a gente tem falado muito aos jovens, o cuidado com o nosso corpo. O beijo é uma coisa muito preciosa. Tanto é que a palavra usa aqui como uma expressão de afeto.
Para ela não era custoso desamarrar o seu cabelo e gastá-lo em função de secar aquele pé bendito. Não era custoso, né? Porque a palavra fala assim, que ela beijava continuamente, desde o momento que o Senhor entrou naquela sala. Beijo fala de afeto e um desejo de se apegar àquela pessoa. Então, quando ela beijava aqueles pés continuamente, ela é como se ela dissesse, o meu desejo da minha alma é Ele, porque Ele é o mais formoso dos filhos dos homens. O desejo da minha alma é Ele, porque Ele é a sublimidade. O desejo da minha alma é Ele, porque Ele é a preciosidade. Irmão, se nós não beijarmos os pés do Senhor, nós vamos beijar outras coisas. Nós vamos beijar ídolos. Nós vamos beijar outra coisa que não seja o Senhor, os seus interesses. Os irmãos querem ver uma cena onde vemos uma serva beijando a vontade do Senhor, agarrada à vontade do Senhor. Os irmãos querem ver uma cena? Para ajudar a entender o que está acontecendo aqui, abrem Ruth. Ruth, uma outra mulher que nos ajuda a vermos o que é uma alma devotada ao Senhor. Ruth. Ruth, capítulo 1, versículo 15. Quando ela teve opção para voltar para sua terra, essa história tão conhecida. Ela teve opção. O Senhor nos dá opções. O Senhor compra desafios, porque Ele deseja um amor voluntário. O amor para o Senhor não deve ser coagido, é um amor voluntário. Assim como Ele nos amou voluntariamente, irmãos, Ele nos deseja que o nosso amor seja voluntário. O Senhor deseja essa reciprocidade, essa correspondência. Olha agora Ruth, capítulo 1, versículo 15. Ruth 1, 15. Outra maneira de entender o que está acontecendo quando aquela mulher está beijando continuamente aqueles pés, né? O que significa isso, irmãos, na linguagem bíblica? Expressão, é uma figura de expressão, mas também uma expressura de um desejo de se unir àquela pessoa. Então, quando aquela mulher beija os pés do Senhor, ela está expressando o desejo de se unir àqueles pés, aquela vontade, aquele desígnio, aos métodos do Senhor para a sua vida. Então diz assim, disse Noemi, eis que a tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses. Também tu volta após a tua cunhada. Quantas provas o Senhor permite que passemos para que o nosso amor seja testado. Olha o versículo 16. Ruth, ela não vai voltar com a sua cunhada. Pelo contrário, ela vai beijar. O que é beijar os pés do Senhor? Beijando a vontade do Senhor. Disse, porém, Ruth, será que essa tem sido a nossa resposta? Ou temos brigado? Porque a grande crise das nossas vidas, irmãos, se formos sinceros, não é entender a vontade do Senhor. Eu creio que a maioria de nós entende a vontade do Senhor para a sua vida. A maior crise das nossas vidas é beijarmos a vontade do Senhor. É submetermos à vontade do Senhor. É atendermos o desígnio do Senhor. Esse é o grande conflito. Queira nós que não passemos a vida toda em crise pelo fato de não rendermos à vontade do Senhor. Ao contrário de Ruth. Ruth, aqui ela vai beijar a mão que traz a cruz. Não me instes para que te deixe, e me obrigue a não seguir-te. Porque aonde quer que fores, irei eu. E onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Aqui vemos uma mulher beijando a vontade do Senhor. Irmãos, nós temos beijado a vontade do Senhor? Que o Senhor desperte os nossos corações. Aquela mulher ali é uma cena que precisa cativar as nossas vidas. Porque temos beijado tantas coisas e não a vontade do Senhor. E não os desígnios amorosos do Senhor. O Senhor aguarda, irmãos, esses beijos. O Senhor não admite
que nenhum ser que não seja a sua igreja o beije. Já pensou nisso? Quando você tem alguém a quem você se devota, é aquela pessoa que você quer receber o amor. Será que o senhor tem recebido essa expressão de devoção, esses beijos nos seus pés? Irmãos, tem uma história de uma irmã, que não sabemos o nome, como dessa mulher. Era uma francesa. Uma história contada por muitos eruditos. Ela era cega, não tinha nenhuma condição. A única propriedade, bem que ela tinha era uma Bíblia em braille e do Evangelho de Marcos. Então ela passava o dia tocando as maravilhas da lei com os dedos dela. Tocava, e aquilo eram as delícias dela. Até que um dia, os dedos daquela jovem se tornaram insensíveis. E ela não conseguia mais ler a palavra com os seus dedos. E aquilo, no momento, deixou ela um pouco aflita. Até que ela falou assim: eu vou despedir dessa Bíblia. Eu vou despedir dessa Bíblia, porque os meus dedos estão insensíveis. E diz o relato que ela pegou a palavra em braille, tocou nos seus lábios, beijou a palavra e disse assim: doce, doce palavra a Deus. A Deus, doce palavra de Deus. Só que no momento que ela tocou nos seus lábios, ela percebeu que seus lábios tinham condição de ler a palavra. Tinha mais sensibilidade do que os seus dedos. Então ela passava o tempo que ela podia com a Bíblia encostada nos seus lábios. Que cena para o Senhor. Essa jovem beijou os caminhos do Senhor. O Senhor traz situações para nós beijarmos. Ela podia murmurar: sou cega, sou pobre, agora não tenho mais Bíblia. Mas ela beija a vontade do Senhor. Irmãos, o Senhor traz situações para ver um povo aos seus pés, como essa jovem, beijando a sua vontade. Continuando, Lucas, para nós caminharmos para o final. Lucas, versículo 46. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas essa com bálsamo ungiu os meus pés. Irmãos, parece que algo é tão belo o amor não é cego, né? O amor é sóbrio. Uma primeira impressão parece que ela está estabanada, a mulher, né? Mas ela não está estabanada, porque o amor é sóbrio. Sabe por quê, irmãos? Você vê uma ordem aí. Uma ordem que é motivada pela afeição. Ela lava, enxuga e unge. Se ela tivesse atrapalhada, ela ia ungir, secar, ela ia fazer tudo de maneira descoordenada. Mas você vê uma ordem. Com as lágrimas, depois ela seca, ela unge. Irmãos, o amor não é cego. O amor, ele vê claramente. A paixão é cega. O amor, ele consegue ver de maneira clara, de maneira sóbria. Então a gente vê uma sobriedade nos movimentos. Apesar dessas emoções tão vívidas, a gente vê uma sobriedade dessa mulher, porque o amor traz sobriedade, irmão. Isso é maravilhoso. A adoração genuína, ela sabe a quem está adorando. Ela tem um foco, né? Ela tem um zelo ardente, mas ela tem um entendimento. Aqui a gente vê um entendimento. Lavando, secando e ungindo. Ungindo, irmãos. A gente não tem mais tempo. Mas ungir, aqui nesse contexto, o que significa? Sabe o que significa ungir? Vamos abrir em Colossenses. Quando você está ungindo aquela pessoa, com aquele unguento precioso, ela estava dizendo assim: esse a quem eu amo, a quem eu me devoto, a quem eu me gasto, a quem eu quero me unir, esse eu dou a ele toda primazia. Colossenses, capítulo 1. Colossenses, capítulo 1, versículo 15.
Este é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, no céu, sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Olha agora, tudo foi criado por meio dele e para ele. Agora o versículo 18. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos. Para quê, irmãos? Olha só, o primogênito dentre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Então, quando ela está ungindo o Senhor, nessa ordem, lavando, secando e agora ungindo. Ela está falando, esse a quem eu amo, a quem eu quero me unir, me agarrar, a ele toda a primazia. Irmão, você quer dar a primazia ao Senhor? Você está vendo a ordem que tem que ser cumprida? Né? Você quer que a sua vida seja um bom perfume de Cristo? Né? Um preço precisa ser pago. O preço é, como Paulo diz em Atos 20, quando ele fala assim, eu não considero a vida preciosa para mim mesmo. Irmão, se ela considerasse o unguento ali precioso mais do que o Senhor, ela ia reter. Porque as mulheres, elas traziam um unguento amarrado aqui no pescoço, num pequeno vaso, vedado. E ela abria, quando ela abria aquele vaso, né, ela tinha que usar aquele unguento, porque senão ele ia perder aquele aroma. Então, se o unguento fosse mais precioso que o Senhor, ela ia preservar. Mas quando ela abre aquele unguento, ela está dizendo assim, olha, nada é mais importante do que tu. A ti toda a primazia. Sim, Senhor, em ti me desperdiço. Por te amar, o insatisfeito estou. Não tem como a gente ler esse texto e não pensar nesse cântico, né? Ó Senhor, ganhou-me tua beleza. Toda a minha vida abro a ti. Esse hino nos ajuda a vermos essa cena que está ocorrendo aqui. Então ela ungindo o Senhor, ela está dizendo a ti toda a primazia. Então, irmãos, aqui vemos a relação desse ato da mulher com aquela resposta que o Senhor dá para João Batista. Agora o quarto ponto para encerrarmos. Voltemos a Lucas. Lucas. Vemos a relação disso com a cura do servo, com a ressurreição do filho da viúva, com a resposta do Senhor para João Batista, e a última relação para encerrarmos. O versículo 44 mesmo diz assim, voltando-se para a mulher, disse a Simão, vês essa mulher? Irmãos, quando o Senhor diz assim, vês essa mulher, o Senhor em primeiro lugar está confrontando o Simão, em amor. É tão interessante isso, né? O Senhor nos encontra, Ele vem na nossa vida, Ele nos confronta com a sua luz para nos transformar. É o que está acontecendo aqui. Ele entrou na casa de Simão. Então, para confrontar a religião ali no coração de Simão, para que o Simão fosse transformado. É isso que o Senhor faz com as nossas vidas. Então, graças ao Senhor pelos seus confrontos. Né? Então, quando ele diz assim, vês essa mulher, ele está confrontando Simão. Por quê? Olha como que ele confronta Simão. Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Né? Interessante que ele não confronta Simão com base naquilo que a mulher está fazendo. O Senhor está falando assim, ô Simão, você não me ungiu com unguento, você não lavou os meus pés com as suas lágrimas. O Senhor não falou isso. Né? O Senhor não cobra a realidade do irmão na sua vida, irmão. O Senhor é maravilhoso. Ele sabe o que pedir da sua vida. Né? O Senhor não é legalista. Né? Mas o Senhor confronta Simão através da atitude da mulher com o próprio Simão. Porque o que o Senhor está dizendo? Simão, você está vendo que essa mulher está fazendo o que você não fez? Né? Eu só estou mencionando coisas que você sabia que deveria fazer e não fez. Porque Simão sabia que toda vez que um anfitrião recebe alguém, ele tem que lavar os pés, né? Tem que aplicar o óleo. Né? O Senhor está cobrando o mínimo de Simão. Né? O mínimo. Ao usar a vida dessa mulher, o Senhor está falando assim, Simão, olha essa mulher.
né? Eu não estou falando para você fazer o que ela fez, né? Mas, mediante as atitudes dela, mostra, né, que aquilo que você sabia que deveria fazer, você não fez. Olha como o Senhor é maravilhoso, né? O Senhor vai confrontar conforme a luz que Ele nos dá, né? Porque Simão sabia que ele estava errado, né? Então o Senhor confronta Simão através do ato dessa mulher. Ele confronta aquela geração. Olha o versículo 30 do capítulo 7. Olha o que o Senhor diz: mas os fariseus, os intérpretes da lei, rejeitaram quanto a si mesmos o desígnio de Deus, não tendo sido batizados por ele. Então, através da atitude dessa mulher, o Senhor estava confrontando Simão e aquela geração. Estava confrontando. E não apenas confrontando. O Senhor estava vindicando. Quando o Senhor fala assim, vês essa mulher, o que o Senhor está dizendo? Olha, essa mulher, ela está amando os meus conselhos, amando o meu desígnio. Quando o Senhor diz assim no versículo 35, a sabedoria é justificada por todos os seus filhos, o que o Senhor quer dizer? O Senhor querendo dizer que o conselho de Deus, a sabedoria de Deus, os desígnios de Deus, eles vão ser vindicados, aprovados, atestados pelos seus filhos, por aqueles que têm as suas vidas transformadas. Quem são esses que têm essas vidas transformadas? Aqueles que estão aos pés do Senhor. Aqueles que devotam ao Senhor, aqueles que amam o Senhor como essa mulher. Então essa mulher aqui faz parte do versículo 35. Esses filhos maduros, esses filhos que amam o Senhor, eles que vão justificar a sabedoria do Senhor, né? Então o Senhor está usando a vida dela para confrontar uma geração que estava indo contra os desígnios do Senhor, né? Que não apenas não estava entendendo os métodos do Senhor, estava se escandalizando com os métodos do Senhor. Então essa mulher, ela confronta essa geração. Então o Senhor falou, está vendo? Eu estou mostrando uma mulher que ama os meus desígnios. Eu estou mostrando uma mulher que está atestando aos meus conselhos, à minha sabedoria, à minha vontade, aos meus métodos. E aqui eu encerro, irmãos. Quando o Senhor olha para essa congregação, para as nossas vidas, será que o Senhor pode dizer assim, vês essa congregação? Quando o Senhor olha para as nossas vidas, Ele fala assim, olha a vida daquele servo que me ama. Ou o Senhor olha para nós, como Ele olhou para Simão. Um povo que se escandaliza aos seus desígnios. Irmãos, mesmo conhecendo o Senhor, podemos escandalizar. Mesmo conhecendo o Senhor, podemos ter conflito com a sua vontade. Mas que o Senhor ganhe o nosso coração com o seu amor. E nos veja aos seus pés, como essa mulher. Irmãos, eu quero terminar com essa pergunta. Que essa pergunta sonde os nossos corações. Que assim como aquela mulher recebeu o louvor do Senhor, que a nossa maior ambição nessa terra seja, Senhor, eu quero que o Senhor, da mesma maneira que falou com aquela mulher, sobre aquela mulher, fale sobre a minha vida. Esse é o maior privilégio do universo. De ouvirmos do Senhor, Ele muito me amou. Esse é o maior privilégio, irmãos. Nós estamos aqui, irmãos, para atender os interesses do Senhor, como aquela mulher. Nós estamos aqui para nos unir à vontade do Senhor e dar a Ele toda a primazia. Esse é o nosso maior privilégio. Que o Senhor mostre isso às nossas vidas. Vamos orar apresentando ao Senhor, suplicando que o Senhor, na sua bondade, veja vasos de alabastros quebrados, ungindo os seus pés, honrando, dando a Ele toda a primazia, porque Ele é digno de receber todo louvor e adoração. Irmãos, que cena! Nessa cena não vemos apenas o Senhor que amou aquela mulher, vemos uma mulher amando o Senhor, e o Senhor atestando isso, o Senhor comprovando isso. Que o Senhor Jesus nos ajude a sermos um povo que atenda aos seus interesses. Seja bendito o teu nome, Senhor, pelo teu grande amor que nos conquistou
para ti, para o teu louvor. Lembra, Senhor, quem nós somos, para o teu louvor. Um povo chamado para estar aos teus pés, beijando, ungindo, dando a ti toda a primazia. Fala isso, interpreta isso, Senhor, em nossas vidas. Nós te pedimos. Em nome de Jesus. Amém.